Irmãos amados, vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes 9, versos de 1 a 18, todo o capítulo. Está escrito: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele não há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier às mãos, ou à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vê ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o tema sabedoria para viver e para morrer. Bom, todos já têm ciência de que Salomão escreveu 3 obras que estão no cânon sagrado. Possivelmente ele escreveu o Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes na sua velhice. Salomão foi um homem que, amado por Deus ao nascer, e a quem Deus destinou o trono na sucessão de Davi antes de nascer. Ele cresceu no palácio, viveu regiamente, e quando estava para assumir o seu poder, mesmo antes da morte de seu pai Davi, que estava muito velho aos 70 anos, houve um golpe de Estado,
de seu irmão Adonias. E Davi teve ainda forças de reverter aquela rebelião e de coroar Salomão, tornando-se ele corregente com Davi até a morte de Davi. Ele começa a reinar e Deus disse para ele: você pode pedir o que você quiser. E ele pediu discernimento, coração sábio para discernir, sabedoria. E Deus gostou do pedido dele, e lhe deu sabedoria incomparável, e lhe deu riqueza colossal. Salomão foi o homem que construiu o templo de Jerusalém, construiu palácios, ampliou os horizontes de Israel, granjeou fortunas incomparáveis, viveu um tempo de paz, porque havia paz nas fronteiras, os grandes impérios do mundo estavam acomodados nesse tempo, e ele acumulou riqueza, fama e glória. Porém, Salomão, ele cometeu muitos e graves erros. Se você ler Deuteronômio 17, Deus tinha estabelecido princípios para os reis, ou para os reis que viriam. E o primeiro princípio que Deus estabeleceu é que eles não podiam multiplicar mulheres. E Salomão, dentro da sua política internacional, de diplomacia, ele casou-se com mulheres dos vários povos ao redor, como que fazendo tratados diplomáticos, a ponto de ter 700 princesas, 300 concubinas, contrariando frontalmente ao preceito divino. Deus havia dito também que não podia multiplicar carros, nem cavalos, sobretudo o Egito, porque Israel deveria confiar em Deus e não no seu poder militar. E ele fez o contrário. Ele comprou carros e cavalos, e importou carros e cavalos do Egito, mergulhando nesse mercado internacional. A Bíblia diz que ele não podia multiplicar ouro, e ele multiplicou muito ouro. E se você ler atentamente 1 Reis, você vai ver que a pompa do palácio de Salomão era uma coisa extravagante, a ponto de ele dividir o seu reino em 12 províncias, e em rodízio, cada província devia trabalhar para manter todo o palácio, com milhares de pessoas à sua mesa todo dia, com muita fartura e muita pompa, de tal maneira que o povo trabalhava para sustentar a corte, e não a corte trabalhava para ajudar o povo. Mas Salomão fez o pior. No final da vida, ele vai fazendo concessões a essas mulheres, ele vai relaxando o seu compromisso com Deus, ele vai construir capelas de frente ao templo de Jerusalém, para que as suas mulheres estrangeiras adorassem os seus deuses, e ele conclui o seu reinado de maneira trágica, ele mesmo adorando essas divindades pagãs. Deus se irou contra ele, e disse que ia tomar o reino dele, ia dar a um servo dele, chamado Jeroboão, mas não o faria nos seus dias, não por amor a ele, mas por amor a Davi, e não daria todo o povo, mas preservava a tribo de Judá, para cumprir a dinastia davídica, de onde viria o Messias. Quando ele morre, o seu filho Jeroboão, insensatamente, não atende o povo, porque tem um ditado brasileiro conhecido nosso: não tem almoço de graça. Se alguém está comendo de graça, alguém está pagando o dobro. Então todo o luxo, e toda a glória, e toda a pompa da corte salomônica, quem estava pagando era o povo, com pesados tributos, com impostos abusivos, até com trabalhos forçados, escravos. E então o filho deles insensatamente não atende o pedido do povo para aliviar os impostos, e a nação é dividida. E quando você vai estudar a história, a divisão do reino de Israel, que foi um colapso espiritual, moral da nação, nasceu dentro do palácio de Salomão. Então, quando ele escreve Eclesiastes, ele vive essas angústias, esses dilemas suas crises. Porém, quis Deus que este livro estivesse no cânon, nas Escrituras, e nós podemos aprender esses princípios que estão estabelecidos aqui para o nosso ensino nesta manhã. Ele vai mostrar para nós duas coisas: os mistérios indecifráveis da vida, e também
a realidade inevitável da morte. Esses são os dois pontos que ele trata aqui no capítulo que acabamos de ler. Então vamos ao primeiro ponto da mensagem. A morte é inevitável. Veja você o versículo 1, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Em outras palavras, você não é o capitão do seu próprio destino. Deus é. Você e eu dependemos completamente das mãos de Deus. Só há duas possibilidades. Ou Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou Hebreus 10,31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então só existem essas duas possibilidades. Segundo, nós não administramos o futuro. Verso 9, versículo 1 diz assim, preste atenção aí. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Ou seja, a vida não é um mar de rosas. Nós não administramos o futuro. Nós não sabemos se o que vamos enfrentar amanhã vai ser amor ou ódio, justiça ou injustiça, se as pessoas nos farão bem ou nos farão mal. Nós não administramos isso. Gente de Deus às vezes sofre golpes terríveis, e gente que não é crente às vezes vive uma vida faustosa e feliz do ponto de vista humano, com bem, saúde, até o final dos seus dias. Então, não é você quem define isso. Nós não administramos o nosso futuro. Terceiro, a vida não parece justa. Olha comigo os versos 2 e 3a. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não jura. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. É claro que ele não está falando aqui que se você é crente ou não é crente, você vai estar tudo bem aqui e na eternidade também. Ele não está falando disso, está falando debaixo do sol. Debaixo do sol. Então, o que você vê aqui? Você vê um Jó, homem de Deus. Nunca ninguém, diz a Bíblia, é o homem mais piedoso da sua geração. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem justo, ímpio, temente a Deus, se diz o mal. O que aconteceu com ele? Perdeu os bens, enterrou os filhos, perdeu a saúde. A mulher dele mandou ele morrer. Os amigos o acusaram de pecados graves que ele não cometeu. Você pode olhar a história de um Estevão, um homem piedoso, que é apedrejado por homens enraivecidos. Você encontra um Paulo sendo degolado. Você encontra um Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, você vê coisas más acontecendo com homens e mulheres de Deus. Em outras palavras, a moralidade não é proteção contra a mortalidade. Vem um acidente, morre crente e descrente. Acontece um terremoto, a casa do crente desaba, como desaba a casa do não crente. Vem uma pandemia, morre crente e morre descrente. Então, parece nem sempre que a vida é justa. Quarto, a morte é absolutamente certa. Versículo 3, parte B. Quando ele vai tratar, notem comigo, a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem depois rumo aos mortos. Ou seja, não importa se você é crente ou descrente, se você é justo ou injusto, qual o final da linha? A morte. Todos rumam para onde? Para a morte, a não ser que Jesus volte antes. Ninguém vai aqui contornar a estrada inevitável da morte. Agora, o ponto 2 dessa mensagem é que vai mostrar que a morte é implacável. Versos 4 a 6. Primeiro, a morte fecha a porta da esperança. Verso 4a. Porque aquele que está entre os vivos, ou para aquele que está entre os vivos, há esperança. O que significa isso para nós? Enquanto a pessoa está viva, tem esperança de quê?
se arrepender de seus pecados, de confessar os seus pecados, de abandonar os seus pecados, de ser perdoado por Deus, de receber vida eterna. Morreu, acabou. Não tem missa de sétimo dia, não tem sacrifício que possa fazer na terra para reverter esse destino, acabou. Então agora aqui é a única chance. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Segundo, a morte acaba com todo o prestígio, versículo 4b, quando ele diz, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Preste atenção aqui, o leão é o rei da selva, é o rei dos animais. Onde chegou o leão, ele impõe respeito. Todos os animais têm medo dele. Um cão não tem sucesso diante de um leão. Mas se o leão está morto, ele não ruge mais, ele não ataca mais, ele não tem mais qualquer poder de prevalecer. Aí ele diz que um cão vivo vale mais do que um leão morto. O que é que significa isso na prática? Que a morte põe fim a qualquer prestígio. Se você for a um cemitério, o homem mais rico está sepultado do lado do homem mais pobre, e um é pó, e o outro é pó também. Ali não tem coroa, ali não tem prestígio, ali o pó é pó, do mesmo jeito. Terceiro, a morte encerra os privilégios. Olha o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Vamos entender isso aqui. Salomão está escrevendo diante das suas crises. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que os vivos podem se preparar para a morte, mas os mortos não podem mais voltar para refazer aquilo que fizeram de errado. Os mortos não podem alterar o destino que lhe foi imposto pela morte. Morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Morreu salvo, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Agora, o que ele está dizendo aqui precisa de um reparo dentro do Evangelho. Veja você o que ele está dizendo no versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Do ponto de vista evangélico, tem recompensa sim, não é verdade? Porque do ponto de vista do Evangelho, o que acontece? Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Morrer para nós é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Quarto, a morte encerra as atividades, versículo 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Isso é verdade. Morreu, acabou. Morreu, acabou. A lei não legisla sobre um morto. Então, não tem mais inveja, não tem mais ódio, não tem mais amor, não tem mais nada. Morreu. Para essa vida aqui, debaixo do sol, cessou completamente qualquer atividade, qualquer prática. Não há mais atividade no mundo dos mortos. Inclusive, diz a Bíblia, não há também casamento. Ou seja, casamento é só para essa vida. Não tem depois. Aproveita agora, porque depois não tem mais. Alguém diz, ufa também, né? Até que enfim. Mas, que pena, podia demorar, podia continuar no céu. Não vai continuar. Então não existe casados para sempre. Casamento é só nesta vida. A morte encerra o vínculo conjugal, não tem mais na eternidade. Terceiro ponto. A vida, portanto, é para ser celebrada, versos 7 a 10. Primeiro, celebre a mesa farta, versículo 7. Leia comigo, por favor, versículo 7. Vamos juntos? Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Aqui, meus irmãos, o que ele está querendo nos mostrar é que nós devemos viver o dia a dia da vida com alegria, com gratidão. Assentar-se à mesa para comer
e beber deve ser um ato litúrgico, um ato de adoração. É por isso que nós temos a prática, eu acho que você deva ter em casa, a prática de orar antes de sentar-se à mesa para comer, de dar graças, comer gostosamente o pão. Agora, é claro que a Bíblia também diz, e Provérbios mostra isso, que é melhor você ter hortaliças, um prato de alface, com amor, com harmonia, do que muita coisa boa na mesa, as comidas mais requintadas, as bebidas mais caras, e ter ódio, não ter harmonia, não ter paz dentro de casa. É melhor um bocado seco, porque um pão com manteiga onde tem amor é um banquete. Mas a mesa mais farta, se não tem harmonia, não tem prazer nenhum. O amor transforma a refeição comum num banquete. Segundo, aproveite todos os momentos da vida, versículo 8, leia comigo o 8. Vamos lá. Em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Nós usamos, via de regra, esse texto, do ponto de vista espiritual, para dizer, não falta nunca o óleo da unção, as vestes brancas da santidade, mas não é esse o contexto que ele está trabalhando aqui primariamente. Primariamente, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a vida precisa ser celebrada em todo momento. Vestes alvas, meus irmãos, são vestes de festa, de celebração, dos heróis de guerra, dos sacerdotes. O que ele está dizendo? Celebre o ordinário da vida. Viva a vida de tal maneira que todo dia seja uma festa. Porque um dos grandes problemas da vida, irmãos, é a rotina. E aí você corre para cá, corre para lá, trabalho para casa, de casa para o trabalho, de casa para a igreja, de igreja para casa, pegando o filho na escola, levando o filho para a escola, e essa rotina, de repente você não vive, não celebra, você não se veste com alegria, você não transforma a vida numa celebração. O óleo sobre a cabeça traz a ideia de quê? De alegria, de honra. Isso é dádiva de Deus. Então viva a vida como uma celebração e não como uma rotina pesada, densa, cansativa, enfadonha. É claro que podemos aplicar esse texto do ponto de vista espiritual. Não falte o óleo da unção sobre a sua cabeça, não falte as vestes brancas da santidade na sua vida. Com certeza isso é plausível. Terceiro aspecto, desfrute a vida conjugal. Versículo 9, leia comigo, todos juntos. Goza a vida com a mulher que ama.